Aleluia! Louvado seja o nosso Pai Celestial, por mais este domingo, mais este segundo culto de domingo aqui neste lugar, nesta noite, a qual com nossos corações abertos, nós estamos para pregar o Evangelho, para pregar a palavra de Deus, para trazer ao conhecimento de muitos aquilo que ainda não está no seu conhecimento. Por isso Deus nos levantou, tocou no nosso coração e nos capacitou para pregar a sua palavra, para pregar o seu evangelho. Mas, meus amados irmãos, antes de qualquer coisa, eu quero, nesta noite, mais uma vez, passar o meu abraço para com os nossos queridos irmãos da Igreja Mirim, que é o Miguel, Rafael, Gabriel, o nosso querido Gustavo, o nosso querido Brian, o nosso amado Pietro, a nossa querida Anne, a nossa querida Carol, irmã da Anne, e também o nosso querido Bernardo, Tiago, Azaf, também Helena, Caio e o nosso querido João Pedro, para a glória do Senhor. Essa é a nossa Igreja Mirim, a qual nós temos investido e tem batalhado, eles têm caminhado junto conosco e cremos no futuro altamente abençoado para com essas vidas. Amados irmãos, mais uma palavra evangelística nesta noite para a honra e para a glória do nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo São Marcos. É impossível pegar a palavra de Deus sem pegar o Evangelho sem fazer a leitura da palavra de Deus. Então vamos fazer a leitura no livro de São Marcos, capítulo 10, onde tem uma narrativa altamente especial. Marcos 10, do versículo 17 até o versículo de número 22. Aleluia. Pondo-se Jesus a caminho, um correu ao seu encontro e, ajoelhando diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre a seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa te falta. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, vem e siga-me. Ele, porém, contrariado com a palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém e amém. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra, ó Deus, é algo altamente especial. É a lâmpada, ó Deus, para os nossos pés, ó Deus. Aleluia. Ó Deus, quão preciosa é a Tua palavra. E nós te agradecemos pela narrativa a qual acabamos de fazer da Tua palavra, ó Deus, que abre, ó Deus, o nosso entendimento do quanto o Senhor nos ama, do quanto o Senhor quer o melhor para com as nossas vidas. Pedimos, ó Deus, uma capacitação dos altos céus para entendermos tudo que o Teu Espírito, tudo que a Tua palavra, ó Deus, há de trazer para com os nossos corações. Ó Pai, que não seja eu, pastor Pedro, a pegar a palavra nesta noite, mas que o Teu Espírito Santo, ó Pai, seja posse da minha vida como já está, ó Deus, para pregar a Tua palavra e trazer o entendimento para com os Teus servos. Derrame da Tua graça, nós repreendemos toda e qualquer artimanha do
mal que possa tentar nos impedir a pregar e a entender a mensagem do teu evangelho. Munido da autoridade, Senhor, que no nome de Jesus nós repreendemos toda a artimanha do diabo e Deus nos abençoe como só o Senhor pode nos abençoar. E todos digam amém. Aleluia. Uma determinação do Senhor Jesus Cristo para com a sua igreja é algo que nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, jamais venhamos a nos esquecer. Jesus determinou para cada um de nós, os seus servos, que saíssemos e pregássemos o evangelho para toda a criatura, para toda a humanidade, para todos quantos precisam ouvir a sua palavra. E meu amado irmão, fizemos a leitura nessa noite dessa parábola do jovem rico, dessa passagem de um jovem rico. Não foi uma parábola, mas foi a passagem do jovem rico, que aparentemente saiu com desejo de receber algo para com a sua vida, mas que verdadeiramente não era o desejo que estava no seu coração. E se fosse o desejo que estava no seu coração, nada o impediria de alcançar aquilo o que ele havia ido buscar. Meus amados irmãos, nós olhamos e vimos aqui no versículo número 20, quando então o homem respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E no versículo 21, fala acerca do quanto Deus nos ama. E Jesus, olhando para ele com quê? Com amor. Jesus olhando para aquele jovem com amor. O que nós podemos dizer, meu amado irmão, em relação aos dias que nós estamos vivendo? O que você tem, o que você pensa, o que você tem visto em relação a esses dias que nós estamos vivendo? Meu amado irmão, a Bíblia também analisava esses dias, lá atrás já analisava esses dias os quais nós estamos vivendo, e ela nos afirma que esses dias seriam os piores dias já vividos pela humanidade. Seriam os piores dias já vividos pelo homem. E por que, pastor? Seriam os piores dias. Seriam os piores dias, e tudo isso por causa do próprio homem. Não tem nenhum outro responsável pela realidade a qual esses dias apresentam. O próprio homem seria o responsável por essas realidades que estão sendo vividas e também pelos maus desígnios que o acompanham. O responsável é o homem e os seus maus desígnios que estão acumulados no seu coração e no seu pensamento. A Bíblia diz que os homens seriam arrogantes, os homens seriam desobedientes, os homens seriam incrédulos e uma série de outros maus desígnios estariam acompanhando as suas vidas. Assim como esse jovem que foi procurar Jesus. A Bíblia diz que assim seria os homens dos dias os quais nós estamos vivendo. Veja só, aí mais uma vez em versículo 20, Jesus perguntando, ele foi até Jesus querendo saber como herdaria a vida eterna. E Jesus, no amor sem igual, falou para com aquele homem o que ele precisava observar, né? E ele, de uma forma pesada, se apresenta para Jesus e diz o seguinte: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus havia passado para ele
o que Deus observava, o que Deus desejava que habitasse no coração do homem, para que o homem pudesse estar com ele na eternidade, e ele abria os seus lábios numa arrogância sem igual. Não, Jesus, isso tudo eu observo, tenho observado desde a minha juventude. Uma arrogância sem igual, um mau desígnio pesado, fazendo parte da vida desse homem. Entendam, meus amados irmãos, esse mau desígnio que estava no coração desse jovem, parece que está crescente, verdadeiramente estão crescentes a cada dia. A cada dia que passa, a arrogância está maior. A cada dia que passa, meu amado irmão, a desobediência está maior. E a cada dia que passa, a incredulidade está maior. Aquele jovem queria saber o que precisava para herdar a vida eterna. Jesus colocou para ele o que precisava e uma incredulidade fez parte do seu coração, ao ponto de ele não absorver o que ele precisava para a eternidade. Hoje, meu amado irmão, nós já sentimos uma grande dificuldade para vivermos debaixo deste céu. Hoje, essa tem sido a realidade. E isso por causa de tudo que esses maus desígnios têm proporcionado para a vida debaixo deste céu. O homem arrogante, o homem desobediente, isso é algo que tem vivido nos nossos dias. E o que isso, pastor, nos leva a crer? Como que nós podemos absorver esta realidade? Nós precisamos entender, para mergulharmos, não nos contaminarmos com essa realidade, é que o homem vive como se não existisse Deus. O homem está vivendo os seus dias como se Deus não existisse. E por quê, pastor? Quem crê em Deus, preste atenção, quem crê em Deus jamais se deixa comandar por qualquer coisa que leve à desobediência, qualquer coisa que o leve à desobediência, à vontade de Deus. Se eu creio que existe Deus, que há um Deus que está, de uma certa forma, olhando para mim, olhando para o meu procedimento, olhando para como eu tenho levado a minha vida, eu vou me desviar de qualquer coisa que possa fazer com que eu desobedeça à vontade desse Deus. E qual é a realidade dos nossos dias? Não é dessa maneira que o homem tem procurado viver a sua vida. O homem tem vivido a sua vida isentando Deus de tudo em sua vida. Meu amado irmão e amigo. Quem deseja ter a vida eterna, diga amém nessa noite. Quem deseja ter a vida eterna? Eu quero dizer algo para vocês com toda certeza. Se fizermos essa pergunta ao mundo aí fora, chegarmos aí fora no mundo fazer essa pergunta, pode ter certeza que a resposta será unânime. Todos desejam a vida eterna. Assim como esse jovem. Todos desejam viver eternamente. A vida ela é boa, a vida ela é maravilhosa, não há quem queira morrer eternamente. Todos desejam viver eternamente, meus amados irmãos. E saiba de algo mais especial ainda acima desse desejo que há no seu coração. Entenda, Deus também tem esse desejo de ter vidas com Ele na eternidade. Para que Deus enviou Cristo? Para que Deus enviou Jesus a esse mundo? Para que Jesus veio a esse mundo, sofreu? Para que Jesus veio a esse mundo, foi escarnecido, foi bofeteado? Porque Jesus foi chicoteado? Porque Jesus foi cravado no madeiro? Porque Jesus foi morto, ressuscitado ao terceiro dia?
Isso tudo só ocorreu porque Deus quer ter vidas com Ele na eternidade. E quem sabe você não pode ser uma dessas vidas que Deus deseja ter com Ele na eternidade. Atente nessa realidade, meu amado irmão. Deus jamais mediu esforços para tornar isso possível. Jamais mediu esforço para tornar essa realidade. Que realidade, pastor? Ter vida com Ele na eternidade. Jamais mediu esforços. Todo o empenho de Deus tem sido aplicado nesse mundo para esse fim. E o mundo, como tem se mostrado? Como que o mundo tem se mostrado com todo esse empenho, com todo esse trabalho de Deus? Como que o mundo tem se mostrado? O mundo, ele tem se mostrado irreverente, totalmente irreverente à pessoa do nosso Deus. O mundo, como nós já falamos, vive como se Deus não existisse. O pensamento do homem é que Deus não existe. Por isso, toda essa irreverência, toda essa desobediência, toda essa contrariedade à vontade de Deus. E em meio, pastor, a toda essa irreverência, o que tem sido feito em meio a toda essa irreverência que tem sido vivida nos nossos dias? O que tem sido feito? Eis o evangelho do reino sendo pregado. Eis a palavra de Deus sendo pregada e sendo pregada com uma intensidade maior a cada dia. Sendo pregada com uma intensidade maior a cada dia. Tudo o que Deus quer é a salvação da sua alma. Tudo o que Deus quer, tudo que Deus deseja é salvar a sua alma. Entenda, meu amado irmão, meu amado amigo. Há uma composição da música popular brasileira, a qual o compositor diz que em cada experiência se aprende uma lição. Cada experiência vivida, uma lição é ensinada. E qual a experiência, pastor, que nós estamos vivendo nesses dias? Qual a experiência que nós estamos vivendo? Entenda, meu amado irmão. Estamos vivendo uma realidade dura, uma realidade pesada, a qual eu, por exemplo, pelo menos, eu nunca vivi uma pandemia como essa. Nunca vivi uma realidade como essa. Nos meus 57 anos de idade, eu posso dizer que eu nunca vivi ou nunca passei por uma realidade como essa. O mundo inteiro chora. O mundo inteiro lamenta. O mundo inteiro está sem perspectiva, está sem a certeza de que viverá dias melhores ou se ficarão nessa realidade a qual está sendo vivida. Ricos, pobres, negros, brancos, pessoas intelectuais, pessoas nem tanto intelectuais assim, pessoas na sarjeta, todos estão no mesmo bloco. Ninguém é mais importante do que o outro. Todos vivendo a mesma realidade. Eu nunca vivi uma situação como essa. Todos trancados. Mas trancado fazendo o quê? Será que você está trancado em casa,
buscando a face desse Deus que pode todas as coisas? Já parou para pensar nessa realidade? O que eu estou fazendo em casa? Será que eu estou aqui, eu vou jogar isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo? Por que eu não medito no que eu posso fazer nesses momentos? Há momentos na nossa vida que nós nem pensamos em Deus. Isso é algo indiscutível. A realidade a qual nós podemos informar é que há momentos na vida que as pessoas nem pensam em Deus. Mas nesse momento da dificuldade, tudo o que você precisa fazer é buscar a misericórdia de Deus. Por quê, pastor? Deus quer a salvação da sua alma. Deus quer a salvação da sua vida. O que você precisa entender acerca da salvação da alma? Preste bem atenção. O que você precisa entender? Entenda. A salvação da alma é um processo, irmão. Meu amigo, a salvação da alma é um processo. Um processo da justiça de Deus. E quando nós falamos acerca de um processo, quando abre-se um processo, um veredito precisa ser alcançado. Amém, irmão? Um veredito precisa ser alcançado. Por isso Jesus falou para com aquele jovem. Você quer a vida eterna? O que você tem para a vida eterna? Precisa-se reunir provas, reunir algo para com essa maravilha acontecer na sua vida? Meu amado irmão, quando falamos de um processo, um veredito precisa ser alcançado. E um veredito, preste bastante atenção, ele não é alcançado de qualquer maneira ou de uma hora para outra. Aquele jovem foi atrás de Jesus, sabendo o que ele precisava fazer para alcançar a vida eterna, pensando que era tão somente ali conversar com Jesus e está tudo resolvido. Não, amado irmão. Há um processo que precisa ser alcançado. E para que aquele processo fosse alcançado, aquele homem precisava estar livre de tudo aquilo que pudesse impedi-lo de alcançar aquilo que ele buscava. Esse é o processo da salvação. Entenda, meu amado irmão. É necessário reunir os elementos que possam tornar possível o veredito. Num processo, é assim que a coisa funciona. É preciso reunir todos os elementos que possam tornar possível um veredito. Ou um veredito de condenação, ou um veredito de absolvição. Mas para que possa se chegar a esse veredito, é preciso que se reúna todos os documentos, todos os elementos que vão fazer com que esse processo seja justo. Assim é com o reino de Deus. Diga para com o seu irmão, a pessoa que está aí do seu lado nesta hora, diga para ela: meu irmão, a salvação é um processo. É um processo. Salvação é um processo e precisa ser desenvolvido. Desenvolvido como, pastor? Enquanto não reunir todos os elementos, quando se reúne todos os elementos no processo, não há uma certeza nem de absolvição e nem de condenação. Olhamos e vimos nos nossos dias uma reclamação. Que processo demorado, isso nunca acaba. Eu vou tirar desse advogado e vou colocar em outro advogado, para ver se anda mais rápido. Não adianta, meu amado irmão. O processo precisa reunir todos os elementos para que haja justiça. Senão não tem como. Se no mundo é assim, principalmente no reino de Deus.
Para que haja condenação e para que haja absolvição, é preciso que reúna-se todos os elementos que possam tornar possível esse julgamento. Mas uma coisa é certa, uma coisa eu digo: todos desejam ser absolvidos no final do processo. Todos desejam estar no reino de Deus no final deste processo. Não é assim que a coisa funciona? Se perguntar a você, e você tem certeza da tua salvação? Ah, eu tenho certeza, estou no reino de Deus. Será que é verdade mesmo? Ao perguntar, todos têm essa palavra, todos têm essa posição. Mas entenda, meus irmãos, não adianta ter alguns dos elementos, como aquele jovem tinha. Jesus perguntou a ele e disse: não, Jesus, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude, desde a minha infância. Não adianta ter alguns elementos. Para se fazer justiça no reino de Deus, precisa reunir todos os elementos os quais o Senhor estabeleceu. E qual era, pastor? A realidade daquele jovem rico. Qual era a realidade daquele jovem rico? Primeira, a realidade daquele jovem rico é a mesma de muitos que vêm ou que vivem nos nossos dias. A realidade daquele jovem é a de muitos que vivem nos nossos dias. Mesmo vivendo num mundo tenebroso, num mundo de rebeldia, num mundo de arrogância, a realidade daquele jovem é a mesma de muitos nos nossos dias. Que realidade era dele, pastor? Todos. Batia no coração daquele jovem é o que bate no seu. Todos têm um desejo de vida eterna. Todos. Todos que nascem têm um desejo de eternidade. E aquele jovem, ele tinha também esse desejo de eternidade no seu coração. Tinha riqueza, tinha tantas coisas, mas ele tinha um desejo de ter a vida eterna. E tem mais, irmãos. Ele possuía elementos importantíssimos no processo salvífico, no processo da salvação da sua alma. No versículo 19, ele diz isso. Olha só, veja aqui nesse versículo 19. Você conhece os mandamentos, diz Jesus. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude a ninguém, honre a seu pai e a sua mãe. Aí no versículo 20 ele diz: então o homem respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Então, meus amados irmãos, prestaram atenção? Ele possuía elementos importantíssimos no processo salvífico, como muitos de nós. Como muitos de nós. Você rouba? Não, você não rouba. Você mata alguém? Você não mata alguém. Você defrauda alguém? Você não defrauda alguém. Você honra sua mãe? De repente nem honra, mas você honra sua mãe? De repente você faz isso. Alguns elementos aquele jovem possuía. Mas, meus amados irmãos, para que o processo seja justo, precisamos de todos os elementos possíveis para que possamos alcançar um veredito. Por mais que você, ou por mais que possa ser importante aquilo que ele possui, aquilo que você possui, não completava o processo da salvação, por mais que fosse importante. E qual é, amados irmãos, a realidade dessa narrativa que abriu a mensagem? Qual é? Que nós estamos querendo bater para que você entenda. Havia um mau desígnio na vida daquele homem. Tinha tantas coisas na vida dele, mas havia um mau desígnio na vida dele que o impediu de alcançar aquilo que ele havia buscado. E esse mau desígnio o impedia de reunir
os outros elementos para a salvação da sua alma. Esse mau desígnio. Que mau desígnio era esse, pastor, que existia na vida daquele homem? O mau desígnio que existia na vida daquele homem chamava-se incerteza. E não tinha certeza daquilo que ele estava querendo. Você já parou para mergulhar, para entender? Quando você tem certeza de algo que você quer, não há quem impeça você de alcançar aquilo que você quer. Aquilo que você foi buscar, porque você tem a certeza que aquilo é o melhor para com a sua vida. Você dá tudo de si, porque você sabe que aquilo é o melhor para você. Ele acreditava que tinha tudo, mas verdadeiramente ele não tinha nada. Faltava algo na sua vida e aquilo que faltava na sua vida o impediu de alcançar o que ele havia buscado. Qual o objetivo, meu amado irmão? Nós estamos aqui reunidos nessa noite. Qual o objetivo? Eu posso dizer sem qualquer sombra de dúvida. Eu estou aqui, ó Deus. Estou aqui, irmãos. Estamos aqui, irmãos, reunidos de coração aberto. Coração aberto, em espírito e em verdade. Estamos aqui com o objetivo de buscarmos reunir os elementos para a salvação da nossa alma. Eu tenho essa convicção no meu coração. Em cada culto, esses elementos são passados pelo Todo-Poderoso Deus para que nós possamos reunir, para que nós possamos viver, para que nós possamos valorizar, para apresentarmos ao Senhor para a salvação da nossa alma. E por que estamos aqui domingo? Porque não adianta, pastor, não adianta, irmãos, possuirmos alguns desses elementos. Não adianta eu ser bom, não adianta eu não matar, não adianta possuir alguns desses elementos. Que quando importa para que concluirmos o processo, importa que possuamos todos os elementos. Todos os elementos. E como obter? Aonde obter? Aonde alcançar? Com toda certeza, com toda a convicção que há no meu coração, só Cristo, só o Senhor Jesus Cristo pode nos conceder os elementos. Só o Senhor Jesus Cristo pode nos conceder os elementos para a salvação da nossa alma. Aquele jovem aparentemente entendia isso. Aparentemente entendia isso. Que tinha sinagogas, né? Que eram a igreja, tinha sinagogas naqueles dias. Ele poderia ir numa sinagoga daquela e perguntar a qualquer homem lá. Mas ele parece que havia algo no coração dele que afirmava que só Cristo, só o Senhor Jesus Cristo poderia conceder a ele os elementos que ele precisava. Mas por causa de uma incerteza, ele fechou o seu coração e saiu triste, porque ele era muito rico. Saiu triste da presença de Deus. E Jesus se entristeceu. Jesus amou aquele jovem como Jesus ama você. Jesus deu a oportunidade para aquele jovem, assim como Jesus dá uma oportunidade para você. Aquele jovem parecia querer a vida eterna, mas demonstrou que não queria. Que quando dá oportunidade, ele procurou sair entristecido. E você, meu irmão?
e você. Hoje você está ouvindo a palavra de Deus. Jesus está falando ao seu coração. Jesus quer dar a vida eterna, quer dar a eternidade para você. E o que você fará? Vai fazer como esse homem? Esse homem que chegou cheio de desejo, aparentemente, cheio de vontade. Mas que ao final da história, ele mostrou que verdadeiramente não era aquilo que ele queria. O que você quer, irmão, da sua vida? Pode atentar no que eu estou falando para você, meu irmão. Atente nessa noite. Há muitas vozes clamando nesses dias. Muitas vozes clamando a Deus nesses dias. Pedindo a Deus nesses dias. Pedindo por quê? Pedindo por causa desse vírus. Estão se unindo perante Deus por causa desse vírus. Até parece pessoas crentes, que amam a Deus, mas estão pedindo tão somente por causa desse vírus. E a partir do momento que a situação der um basta, aí nós vamos ver como estava ou como está o coração destas pessoas. E quais são, pastor, os elementos principais para concluir o processo de salvação? Quais são os elementos principais? E o primeiro elemento para concluir o processo de salvação está, meu amado irmão, no livro de Romanos. No livro de Romanos, capítulo 1. Capítulo 1, versículo de número 16. Romanos 1, versículo de número 16. Livro 1, primeiro capítulo 1, Romanos, e o versículo é o versículo 16, que diz o seguinte: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de quem? De todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. O primeiro elemento para a salvação é crer. Crer. Crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo significa algo totalmente sobrenatural. Quem crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo não vive como esse mundo vive. Não caminha como esse mundo caminha. Quem crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo vive para o Senhor Jesus Cristo, caminha com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, tão somente. Não há como crer em Jesus e aceitar as realidades às quais o mundo impõe. Não há como. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro do grego e depois primeiro do judeu e depois do grego. Esse é o primeiro passo. Crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho tem sido pregado há anos, irmãos. Anos. E como que você tem demonstrado que crê? E prova que você tem dado que crê no Evangelho do Reino. O segundo passo. O segundo passo está no livro de Gênesis. Gênesis 17, de 9 a 13, diz o seguinte: e disse ainda a Abraão, isso é Deus, disse ainda a Abraão, guarda a minha aliança, você e a sua descendência no curso das gerações.
Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos os sexos masculinos na sua geração devem ser circuncidados também. O escravo, o nascido em tua casa, e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será perpétua. Amém. O primeiro elemento para a salvação, como nós vimos, é o crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o segundo elemento, após crer, após mudar de vida, o segundo elemento é o ser batizado. O ser batizado, assumir-se como cristão, como o selo de propriedade de Cristo em nós. É mesmo, pastor? É o batismo nas águas. Como nós lemos nesta passagem, a marca de Deus, de Cristo na vida daquele que crê, era a circuncisão. A circuncisão era a marca de Cristo, que era um corte que era dado na base do prepúcio do macho, que o acompanharia durante toda a sua vida e acompanhá-lo, mostrando que ele era um servo de Deus, alguém que verdadeiramente vivia para Deus. Então era assim que era a circuncisão nos dias do mundo antigo. Mas, meus amados irmãos, uma vez que Cristo veio até nós, ele levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que traz a paz estava nos seus ombros, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A partir da morte do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo aquilo que era até certo ponto pesado para que a pessoa absorvesse para estar em Cristo, já não vale mais. Hoje, você crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo, você tem que ser batizado. O batismo é a marca de Cristo no coração do crente. Entenda, meu irmão, não há como entrar na aliança total com Deus sem a circuncisão. Não há como entrar. É preciso que seja circuncidado. E hoje, essa circuncisão é no coração. Não é mais no prepúcio, é no coração. E essa circuncisão, ela é feita através do batismo nas águas. Creu no Senhor Jesus? Então tudo bem, vamos mergulhar. Vamos dar prova de que nós somos de Cristo. Vamos passar pelo batismo nas águas. E o terceiro processo, pastor, ou o terceiro elemento do processo para a salvação da alma. O terceiro elemento, o que falta para a salvação da alma, é a perseverança. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar em quê, pastor? Perseverar em seguir o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, terá um tesouro no céu, aí depois siga-me. Perseverar em seguir o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois de vencer todos os obstáculos, permanecer inabalável. Não se deixar levar por coisa alguma. Caminhar sempre em conformidade com a vontade de Deus. Para terminarmos nessa mensagem, sem reunirmos, irmãos, sem reunirmos todos os elementos da salvação da nossa alma, não há como alcançarmos a salvação. É preciso reunirmos todos os elementos.
O primeiro deles é crer no Evangelho, crer na pregação da palavra de Deus. Eu quero orar nessa noite. Quero pedir a Deus que abra o seu entendimento, capacite você a entender a sua palavra, para que você possa reunir esses elementos que são imprescindíveis para a salvação da nossa alma. Curva a sua cabeça. Eu quero orar junto com você. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te louvo, Deus, eu te agradeço pela tua bendita e santa misericórdia, que nos deu a oportunidade, ó Pai, nesta noite, de pregar, ó Deus, o teu evangelho, pregar a tua vontade, pregar a tua palavra, ó Deus, para que, ó Deus, as vidas, ao ouvirem, ó Deus, a tua palavra, sejam, ó Deus, tocados pelo teu Espírito Santo. Que é o teu Espírito que prega nesta noite, que fala aos corações, que dá a oportunidade a vidas, ó Deus, para, ó Deus, entenderem que tu és o Senhor, que fora do Senhor não há salvação. E tudo que o Senhor nos diz nesta noite, nós precisamos crer, precisamos ser batizados, precisamos perseverar até o fim, para que assim concluamos, ó Deus, o processo da nossa salvação. Ajuda-nos, ó Deus. Derrame da tua graça sobre nós. Capacita-nos, ó Deus, a permanecermos firmes, firmes a cada dia nesse caminho, para a honra e para a glória do teu nome. Eu te louvo, ó Deus, te agradeço e faço isso em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.